Nossa, quem nunca foi sequestrado emocionalmente? Eu tenho certeza que você já. Brincadeiras à parte, nessa aula a gente vai falar sobre sequestro emocional. E eu já fui sequestrada emocionalmente, vocês viram, né? Dá pouquinho? Então, você também. E nessa aula a gente vai identificar, aprender a olhar para isso com mais atenção e a gente vai entender por que isso acontece e qual é a melhor forma da gente fugir desse tipo de situação. Você já passou por alguma situação que você percebeu que a emoção de alguma forma te sobressaiu e você acabou agindo, se comportando de uma maneira totalmente desregulada, impulsiva, e aí quando você viu já era tarde demais? Falou que não devia, se comportou da forma que não devia. Enfim, o estrago foi feito. Você já passou por isso? Você já viu alguém passar por isso? É muito comum a gente ver casos, levando bem ao extremo aqui, tá, gente? Mas é muito comum a gente ver casos criminais que acontecem, onde a pessoa fala assim: eu perdi total o controle de mim, eu nem sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo e o porquê eu fiz aquilo. Só sei que eu matei a pessoa, por exemplo. E aí, gente, isso aqui que eu trouxe para vocês é um caso bem extremo, mas que pode acontecer dentro de um sequestro emocional. E o nome mesmo já diz, ele é um sequestro através das emoções. Ele acontece a nível cerebral, a partir ali do nosso córtex, e ele literalmente sequestra a nossa mente, impossibilitando a gente de raciocinar conforme a razão. Né? E isso é muito perigoso, porque transforma a gente em pessoas impulsivas. Aí você pode pensar assim, se é um sequestro, não literalmente eu tenho poder de escolha ali. Pelo contrário, quando a gente fala do sequestro emocional, a gente fala de uma forma explicativa para você entender o que acontece quando você é muito emocional, quando é aquela pessoa que dá muita voz às emoções ou age de uma forma muito impulsiva. Quanto o ideal é você também desenvolver um repertório mais racional, um comportamento mais racional. Para tudo que a gente vivencia nessa vida, a gente tem várias possibilidades de respostas. Algumas possibilidades de respostas, elas são emocionais e outras possibilidades de respostas, elas são racionais. E a gente precisa começar a desenvolver respostas, repertório comportamental que tenha base ali na nossa razão, naquilo que realmente faz sentido, tá bom? O desafio de hoje, a atividade de hoje que eu gostaria que você realizasse, é você pensar em algum momento que você vivenciou ao longo da sua vida, onde você foi sequestrada emocionalmente. Leriane, eu nunca vivenciei. Vivenciou sim, porque é impossível uma pessoa não ter vivenciado. Porque ao longo da vida nós vamos aprendendo a lidar com esse momento para que a gente não seja sequestrado com tanta frequência. Então, qual foi o momento da sua vida que você teve aí, que você percebeu que isso aconteceu com você e quais foram as consequências de você ter sido sequestrada? E quais seriam as melhores respostas que você poderia ter, tá? Então, vamos recapitular aqui para você entender. Eu vou deixar um PDF para você sobre essa aula aqui para você conseguir estruturar melhor isso, tá? Mas a ideia seguinte é o quê? Você vai lembrar aqui qual foi o episódio que eu vivi o sequestro emocional. Ponto 1. Ponto 2. Quais foram as reações que eu tive? Eu gritei, eu bati na pessoa, eu xinguei a pessoa, eu corri atrás no trânsito na pessoa, até eu quase bater na pessoa, eu ameacei alguém, enfim, o que você fez aí? E quais seriam as melhores respostas? Ou seja, quais seriam as outras opções que você poderia ter atingido ali naquele momento? Então, como no caso do trânsito aqui, eu poderia não ter seguido a pessoa, eu poderia ter respirado, eu poderia ter contado de 1 até 10, eu poderia ter me distraído daquele momento ali e não seguido a pessoa. São exemplos, né? Então, você vai pensar em opções melhores de comportamento que evitariam ali o seu sequestro emocional. Combinado? Eu espero que você tenha entendido legal como funciona o sequestro emocional. E na nossa próxima aula, a gente vai estar aqui conversando um pouco mais sobre estratégias que a gente pode lidar com tudo que a gente aprendeu nas aulas até agora, para que a gente tenha aí um 2024 melhor.